Cassiano, Tudo bem, senhor Demeg? Boa tarde para você, Cássio, a todos os ouvintes. Boa tarde. Cassiano está falando de onde com essa vista estamos vendo, panorâmica? exatamente, estamos vendo aí uma vista panorâmica, um verdinho aqui do lado. Isso. Sabe que essa vez já estou dando um spoiler aqui, nem sei se eu podia, viu? Mas já estou dando um spoiler do futuro cenário da CBN. Não Ah, estou no estúdio, mas essa Ah, aqui é uma das vistas aí que os nossos espectadores de Globoplay, YouTube vão poder desfrutar enquanto vocês estão aí trabalhando no estúdio da CBN. muito bom, super bonita a vista. bom, nosso assunto é o Donald Trump e as questões, digamos assim, e o ambiente, né, do agronegócio em escala mundial. Quais são as consequências para o Brasil, para o comércio mundial, enfim, porque as ações do Donald Trump são disruptivas em diversos setores e pode ser inclusive no lado agrícola, né? Exatamente, Sardenberg. Até um analista falou ontem para uma das nossas repórteres aqui, chamou essas atitudes do Trump de trumpulências. O mercado tem falado Trumpulência. nas Um trumpulências, bom porque termo. são turbulências mesmo. Ontem, né? Só a gente pegar aí o que aconteceu no mercado de grãos ontem, só estou falando aqui de soja, milho e trigo, que são grandes commodities agrícolas Uhum. negociadas lá nos Estados Unidos e que influenciam o preço no mundo inteiro. Ontem as cotações abriram em baixa e fecharam o dia com mais de 1,5% de alta no dia. Isso estou falando aqui basicamente da soja, e por causa desse vai e vem, sobe e desce, vai e volta aí das decisões, principalmente nesse caso aqui do acordo, né, do tarifaço que ele promoveu ali contra Canadá e contra México. Isso porque México é hoje o principal cliente de milho dos Estados Unidos, por exemplo. Né? O milho é uma grande commodity, os Estados Unidos são os maiores produtores mundiais de milho e eles exportam muito milho para o México. Então, com essa notícia de tarifaço, a tendência ali foi de queda nos preços, porque o mercado imaginou que vai sobrar milho no mercado americano. Por outro lado, vai faltar fornecimento para o México. E aí, quem pode ganhar com essa história é justamente o Brasil. Então, aqui é só um desses exemplos. Né? No caso de ontem, teve essa história do soja, milho e trigo caindo, depois subindo, fechando o dia em alta. E aí, justamente porque teve esse acordo aí e essa volta atrás aí com relação às tarifas desses dois países. O mercado tem falado, Sardenberg, que a gente já vem ouvindo aqui muito essa instabilidade, essa falta de previsibilidade aí que essas medidas causam. E aí, quando a gente fala, por exemplo, só desses três países, México, Canadá e Estados Unidos, Hum. dependendo do que acontecer, se os Estados Unidos, por exemplo, mantiverem, depois desse um mês daí de acordo com o Canadá e México, mantiverem lá o tarifaço sobre esses dois países, o Brasil tende a ser chamado, por exemplo, a exportar mais fruta para os americanos, porque os americanos são grandes consumidores de frutas brasileiras. Muita uva vai para os Estados Unidos, muita manga aqui do Brasil, produzida lá no Vale do São Francisco. Então, o mercado espera que os americanos comprem mais do Brasil. Ao mesmo tempo, o Brasil pode exportar mais leite para o Canadá, produtos lácteos, ou milho, como eu falei agora, para a China. Então, tudo isso, o mercado aqui, os produtores, vamos dizer assim, ficam também aguardando ansiosamente qual é a decisão para que se aumente, né, a produção, se estimule a produção, ou segure ali a comercialização. Então, fica esse sobe e desce nos preços, fica muito vai e volta, e é difícil, né, todo o setor, do mercado, dos próprios produtores mesmo, tomarem alguma decisão, porque tudo pode mudar a qualquer momento. Inclusive, o Brasil pode ser taxado. Né? Inclusive o Brasil pode ser taxado, era exatamente o que eu ia perguntar a você. Do ponto de vista do agronegócio, o que a gente mais vende para os Estados Unidos e mais compra? Vende muito suco de laranja, muito café, muito papel e celulose. Aí eu destacaria o café como o café e o suco de laranja, e considerando que o suco já tem uma tarifa. Então, se esse produto for tarifado, suco de laranja brasileiro, que é muito importante, o Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo, né? Os Estados Uhum. Unidos também já foram um grande produtor, mas tiveram problemas seríssimos com a produção e não conseguiram ali resolver o problema de greening nos seus laranjais. Então, eles recorrem muito ao Brasil. E o café, e aí é um ponto de atenção, porque o café está com um problema seríssimo de safra, não só no Brasil, mas nos países produtores, como Vietnã, Colômbia, por causa de clima.
Então, se você já tem esse problema agravando aí a produção, você tem um fator muito positivo ali para os preços. Então, vai subir o preço do café interno, vai subir o preço do café lá fora, né? E o preço interno é balizado na Bolsa de Nova York, Bolsa de Londres. Então, você tem essa instabilidade de novo, né? Como eu estava falando, de setores que são extremamente importantes e que também ajudam, de certa forma, a alimentar os norte-americanos, né? E controlar também, de alguma forma, a inflação por lá. Então, tem essa via de duas mãos aí, mas o setor está muito cauteloso. Ontem até o presidente da bancada ruralista no Congresso, o deputado Pedro Pion, falou e jogou a responsabilidade toda para o governo, falando que esse momento vai exigir muito da diplomacia, né, do Itamaraty, do governo brasileiro. Está sendo muito cauteloso, inclusive. Mas é isso, tem muita coisa em jogo, né? Muitas negociações e falta saber ainda o que os Estados Unidos querem do Brasil ou da América Latina, especificamente o que Donald Trump vai usar aí como barganha, né? Porque a gente tem visto muitas ameaças para conquistar algum tipo de benefício lá para os americanos, porque é o que ele busca, né? Eu queria fazer um parênteses aqui, Cassiano. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, que os Estados Unidos têm um problema de greening nos laranjais, é uma doença que atinge os laranjais, eles não conseguem controlar isso? Exatamente. Na verdade, eles tinham, né, assim como o Brasil e outros países produtores de frutas cítricas, né, como o limão, como a própria laranja, né, que é muito consumida, tem esse problema de clima e um problema que é a doença, o fungo, o greening. Nos Estados Unidos, eles tiveram esse problema nos últimos anos e eles tomaram uma decisão radical, que foi acabar e replantar as laranjas. Só que tem um ciclo da planta, né? E isso não significa que o problema foi resolvido. Pelo contrário, causou um problema de abastecimento depois que eles erradicaram boa parte dos pomares de laranja dos Estados Unidos. E isso fez eles dependerem mais ainda dos Estados Unidos. Essa doença, como a gente já falou aqui em outras ocasiões, Cássia, ela preocupa muito os produtores de laranjas, produtores de limão, porque ela é muito difícil de controlar e ela tem se proliferado muito rapidamente no Brasil, sem controle. Então, tem algumas medidas de controle e tudo mais. Os Estados Unidos tomaram essa decisão lá há alguns anos, não foi a melhor decisão. O Brasil tem mantido esses pomares, até levado alguns pomares para outras regiões para fugir da doença, e também tomaram algumas medidas aí de cautela, como erradicar em alguns casos, tentar controlar com produtos aí, biológicos, químicos, enfim. É um grande problema aí da citricultura mundial. Tá certo. Só para completar, Cassiano, o Brasil tem uma balança comercial equilibrada com os Estados Unidos. Nós exportamos no ano passado 40 bilhões e 300 milhões de dólares e importamos 40 bilhões e 500 milhões de dólares. Portanto, a gente tem um pequeno déficit de 250 milhões de dólares. E a gente pode dizer que é uma balança equilibrada. Ou seja, pode ser que ele não tenha tanto interesse, né, em criar casas por esse lado aqui, né? Está ganhando nos Estados Unidos. Tá certo. Bom, perdemos agora a imagem. Agora teve um pouquinho ali, uma oscilação da imagem, mas ainda bem que o Cassiano conseguiu passar o recado dele antes da gente perder o contato. Mas ele ainda está na nossa tela. Tá aí, Cassiano? Tô aqui, tô ouvindo. Tá bom. Obrigado, Cassiano. Até. Valeu, gente. Até semana que vem. Até mais, Cassiano. Até mais. Obrigada.